Ele já foi um de vocês, maldito! Já! É guerra, maldito, você não sabe? É guerra? É! Eu quero a alma dele, maldito! Eu fiz a obra de Deus por quase 6 anos. Eu cresci, basicamente, na igreja. A maioria dos meus familiares, eles eram da igreja. Até que, com o passar do tempo, eu me tornei obreiro. Servia a Deus dentro da sua obra. Fazia de tudo, evangelizava, ajudava outras pessoas também como obreiro. Até que surgiu, com o passar do tempo, a vontade de fazer a obra de Deus no altar. Então, eu me candidatei a ser pastor da igreja. Porém, eu tinha dentro de mim o título, né? O título de pastor. Não, agora sim eu vou ser alguém na vida, eu vou crescer. E o orgulho começou a tomar conta do meu coração. Eu comecei a desfocar da obra de Deus. Eu comecei a deixar de lado as almas para me preocupar com as minhas vontades. Foi quando eu me envolvi com uma pessoa e nesse envolvimento eu caí. Eu tive relações com essa obreira, na qual eu escondi. Eu continuei escondendo esse pecado, continuei escondendo tudo isso, mesmo com aquele mal dentro de mim, mesmo com a consciência extremamente pesada, eu escondia isso. Continuava orando pelas pessoas, continuava participando das reuniões, mas eu tinha um medo de revelar esse pecado. Tanto é que eu fugia de orações fortes, eu fugia de reuniões de libertação, vivia completamente escondido, no engano, né? Eu ficava preocupado, será que eu vou perder o que eu tenho? Será que eu vou perder o meu título? E pensava que eu ia compensar o pecado, o meu erro, a minha queda, fazendo de tudo. Eu fazia de tudo, eu era prestativo, fazendo a obra de Deus, participava de reuniões, participava até de campanhas, mas só para manter a minha aparência. Até que a pessoa que eu estava me envolvendo, ela acabou contando tudo. E ali eu desisti de fazer parte da obra. No início, eu falei para mim mesmo que eu ia continuar na igreja, que eu ia buscar o Espírito Santo, que eu ia me levantar, mas eu não estava arrependido, essa é a verdade. Eu não me arrependi, foi um remorso que eu tive, foi aí que eu comecei a parar de ir para a igreja. E dentro de casa, as coisas também estavam começando a mudar. Eu comecei a ficar mais violento, comecei a brigar mais com os meus familiares. E um detalhe, a prova que eu não tinha o Espírito Santo é porque mesmo na obra de Deus eu tinha a mágoa do meu pai. Eu colocava a culpa no meu pai por conta do fracasso na minha vida, por conta de eu não dar certo em nada. Eu vivia na escuridão, literalmente. Passei a ter depressão, passei a ter ansiedade, passei a fazer coisas erradas também, como, por exemplo, um vício da pornografia, que antes eu não tinha, passei a ter esse vício. Para tentar preencher o vazio, eu comecei a buscar outras saídas, fazer academia, eu buscava ficar mais atraente, para ver se eu conseguia, pelo menos, dar certo em alguma coisa. Mas nada disso adiantava, nada disso preenchia o buraco e o vazio que tinha dentro de mim. Eu cheguei ao ponto até mesmo de pensar em tirar minha própria vida. Foram tantos os pensamentos de suicídio que eu cheguei a tentar o suicídio. Na minha cidade tem uma ponte muito famosa, que todo mundo ia lá para tentar pular, tentar tirar a sua vida. E eu ficava visualizando aquela imagem. Eu passei até a não acreditar naquilo que eu fazia. Eu falei, poxa, era mentira. Toda a minha vida foi uma mentira. Eu não acredito mais em demônios, eu não acredito mais na oferta, não acredito mais em nada. Tudo que eu fazia antes, eu passei a não acreditar mais. E com o passar dos dias, o vazio ele só aumentava. E quando eu me encontrei desesperado, sem esperança alguma, foi quando um obreiro ele me viu naquela situação e ele me fez um convite para retornar, para voltar à igreja. Eu voltei para a igreja e foi um processo muito difícil, porque para tirar
a malícia, os maus olhos que eu tinha, foi muito complicado. E eu que passei a não acreditar mais nos demônios, eu fui para a reunião de libertação até que eu manifestei. Você engana as pessoas dentro dessa igreja aí? Eu fiz com esse maldito desde que ele entrou aqui. Engana? Você faz as pessoas pensarem que são batizadas com o Espírito Santo. Ele já foi um de vocês, maldito. Já. Tem gente que até fala em língua. Nesse dia, eu acabei descobrindo que tudo que eu vivia tinha alguém ali por trás, e era um espírito maligno. Eu acabei manifestando nessa reunião de libertação. Ali foi quando eu vi que eu nunca tive o Espírito Santo. O que eu tinha era um espírito enganador. Foi aí que eu me revoltei. Naquele mesmo dia, eu desci para me batizar. Eu falei comigo mesmo, não vou mais aceitar esse espírito na minha vida. Não vou mais aceitar esse espírito maligno dentro de mim. E ali eu decidi, de fato, de verdade, que eu ia mudar de vida. E aí veio a Fogueira Santa, veio a campanha de fé. E o meu foco não era nada material. Eu tinha um foco que era o Espírito Santo. Já que eu vivi tanto tempo, vários anos, vivendo com um espírito enganador, eu decidi, eu me revoltei e falei, dessa vez eu vou ter o verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo. E eu fiz esse voto, eu me entreguei no altar. Primeiro, eu tive que entregar a minha vida. Eu deixei de lado o orgulho, a mágoa que eu tinha. Eu tive que buscar o perdão. Deixei de lado os status, o tempo que eu passei na igreja. Quando eu subi os degraus do altar, eu só estava pensando no Espírito Santo. Eu preciso ter o Espírito Santo. E quando eu desci, toda aquela dúvida, todo aquele medo que eu tinha outrora, ele não existia mais. Eu desci o altar certo que o Espírito Santo ele ia descer sobre mim. E aí, numa madrugada, eu passei por um dia muito difícil. Mas de madrugada, Deus me acordou e eu busquei a Deus. Todos os dias eu estava buscando, mas nessa madrugada foi diferente. Nessa madrugada eu busquei a Deus e eu falei, poxa, meu Deus, se eu passei tanto tempo tentando te achar, por que eu não posso achar agora? Por que eu não posso te encontrar agora? Então, o Espírito Santo, naquele momento, ele me achou. Dessa vez só foi eu e Deus. Nessa madrugada, só eu e Deus. E naquele momento eu tive certeza de que eu recebi o Espírito Santo. Foi algo sobrenatural. Porque da outra vez eu tinha reunião, eu tinha busca, eu tinha fundo de oração e foi emoção. Ali, de fato, de verdade, o Espírito Santo desceu sobre mim. Naquele momento em que recebi o Espírito Santo, eu posso dizer que eu me senti escolhido por Deus. E porque eu priorizei o Espírito de Deus, hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento abençoado, uma pessoa maravilhosa, uma serva de Deus. Conquistei um trabalho abençoado. Hoje eu me sinto realizado, minha casa, minha família. Antes eu estava no altar físico. Hoje eu posso dizer que a minha vida e a minha família, a minha casa está no altar espiritual de Deus. Agora sim eu posso ajudar outras pessoas. Como eu fui ajudado, como aquele obreiro pôde me ajudar, hoje eu posso ajudar outras pessoas. Faço de tudo para que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus, o Deus que eu conheci. Nunca valeu a pena eu esconder, tentar ser alguém, tentar me esconder atrás de um título, me esconder atrás de tempo de igreja. Mas quando eu decidi quebrar o orgulho, quebrar o meu coração diante do altar, diante de Deus, eu me despi de todas essas coisas. Tudo que era ruim, tudo que era pecado, tudo que era mentira, engano, eu deixei de lado. E só assim eu pude encontrar o Espírito Santo.